E aqui na Semana do Rio de Janeiro tem esse stand da Hepatomev com os alunos do curso de Medicina, fantástico, uma sessão educativa sobre alimentação saudável, sobre atividade física e sobre projeto de mudança de estilo de vida. E aí eu quero fazer uma dinâmica aqui e mostrar esses alunos maravilhosos como que é essa dinâmica deles. Eu estou aqui com a Daniela, e nós vamos começar na mesa de alimentação saudável. Como é que é isso aqui, Daniela? Conta aí pra gente. A nossa atividade, a gente vai selecionar aqui na roleta um dos rótulos pra gente ler e ver o que tem de problemático neles. Então, se a senhora quiser girar a roleta... Vamos lá, gente. Uma coisa que é importante quando a gente vai ao supermercado, a gente ter boas escolhas. E às vezes a gente esquece de olhar os rótulos dos alimentos. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Olha aqui, gente, o que caiu pra mim? Vamos ver. Achocolatado em pó. Isso é saudável, não é? Como é que funciona, Daniela? Vamos ver. Aí a gente vai fazer a leitura dos ingredientes. Todo produto lá no supermercado a gente vai pegar. Olha só, começa o primeiro alimento, primeiro ingrediente falando açúcar. Cacau em pó, amido de milho, transgênico, maltodestrina, sal, vitaminas, emulsificante, aromatizante. Ou seja, isso é um produto ultraprocessado, né, não? Exatamente. Porque quando tem um monte de ingredientes, não é in natura. E aí aqui já tem algumas questões importantes, né, assim, que traz a questão de açúcar, maltodestrina, que isso está muito relacionado e aqui, na Semana ao do Rio de Janeiro, tem esse stand da Hepatomev, porque as pessoas pensam assim, é só gordura que está gordura no fígado. Uma sessão educativa sobre alimentação saudável, sobre atividade e tem outros ingredientes sobre projeto de mudança de estilo de vida. Eu quero saudável, né, Daniela? Mostrar a ideia é aprender a ler os rótulos para conscientizar os pacientes sobre quais alimentos a gente tem maior quantidade, que são geralmente os primeiros alimentação saudável. Como é que é isso aqui, Daniela? E escolher alimentos. A nossa atividade, a gente vai selecionar aqui na roleta então, assim, um dos rótulos para coisas que a gente não sabe exatamente o que são, para que servem. E a gente vai fazer escolhas mais saudáveis. Então, ao invés de ser colocado em pó, usar o cacau em pó, que é um pouco melhor. Aí eu fiz uma escolha saudável. Uma coisa que é importante quando a gente vai ao supermercado, a gente ter boas escolhas. E às vezes a gente esquece de olhar os rótulos dos alimentos. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Olha aqui, gente, caiu pra mim. Eu vou falar agora um pouquinho então em relação aos utensílios, porque principalmente são coisas que tem em todas as casas. Aí a gente mas muitas vezes a gente compra em grande quantidade, a gente compra em uma promoção e a gente está levando para casa um produto que a longo prazo vai contaminar o nosso alimento e vai gerar prejuízo à nossa saúde. Um exemplo muito fácil da gente encontrar é os potes que muitas pessoas levam marmita para casa, potes de plástico. A gente compra em grande quantidade, fica mais barato. Só que quando a gente esquenta eles no micro-ondas, ele vai liberar compostos, por exemplo, o bisfenol A, que já que tem estudos que provam que ele vai causar disfunção endócrina a longo prazo. Outro problema que ele vai causar é a liberação de microplásticos, vai causar dano hepático a longo prazo. E uma mudança simples que nós podemos ter no nosso dia a dia é trocar um de plástico por um pote de vidro. Esse pote ele não vai liberar esses compostos e a longo prazo vai ser uma escolha muito mais saudável do que o próprio pote. E tem muitos outros exemplos, por exemplo, a panela de teflon, ela também vai liberar microplásticos, então a gente pode substituí-la por uma panela de cerâmica, por exemplo. O próprio papel alumínio, ele vai liberar, quando em contato com um outro composto que oxide, ele vai liberar alumínio no nosso alimento. Isso vai gerar uma baixa da absorção de ferro. Então a gente pode trocar ele por um papel manteiga. Então assim, são vários utensílios do dia a dia, mas que com simples mudanças a gente consegue ter uma vida mais saudável. Olha que legal, gente. Isso é muito importante que vocês estão trazendo informações, né, que às vezes a gente não pensa no dia a dia. E hoje, assim, os microplásticos, né, tá em tudo, né, assim, tá no ar, tá em vários produtos, né, que a gente pode evitar. Alguns, né, no ar não, mas assim, nesses casos, né, dos utensílios,
porque os microplásticos têm impacto em vários sistemas do organismo, né? Assim, não só no fígado, já foi achado também em artérias, né? Assim, relacionado ao coração. Então isso é muito importante, essa dica, né? E agora vamos para a sessão da atividade física, que é um outro ponto muito importante da MEV. E aí quem vai falar aqui com a gente é o Fernando. Sim. Então, a atividade física ela é um ponto muito importante, essencial para a saúde hepática, pois é responsável por diversos efeitos benéficos, tanto na regulação do metabolismo lipídico, como na modulação imunológica e também na melhora da sensibilidade à insulina. Então, baseando-se num estudo da American Heart Association, a gente vê que a prática da atividade física regular seria uma atividade de 150 minutos por semana de moderada intensidade aeróbica ou de 75 minutos por semana de uma atividade de alta intensidade. Isso somado a 2 treinos, pelo menos, por semana de musculação ou força. E essa combinação seria responsável por prevenir e mitigar diversas doenças hepáticas crônicas, como esteatose, cirrose, também reduzir os números de morte por CHC e também diminuir o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2. E é bom também lembrar que a diabetes mellitus tipo 2, ela também não só é responsável por provocar essas doenças hepáticas, aumentar o risco delas, mas também por agravar elas. Então, assim, olha, a gente já sabe sobre alimentação saudável, sabemos da atividade física, mas a gente tem que colocar isso em prática e, às vezes, né, passar isso para as pessoas que nos procuram auxílio, né, a gente tem que ter uma dinâmica para auxiliar essas pessoas. E aí eu queria saber, porque sim, a Isabela vai falar de um projeto muito legal, sobre um projeto que o pessoal aqui tem de mudança do estilo de vida. Então, Isabelle, fala aí pra gente, por favor. Então, por último, a gente vai falar sobre como tudo que a gente está apresentando aqui é possível e é factível, ainda mais no contexto do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem um projeto multidisciplinar intensivo de 24 semanas lá no ambulatório de gastro, na UF, no Antônio Pedro. E esse projeto a gente faz atendimentos com os pacientes semanalmente, podendo ser remoto ou presencial. E a gente tem uma equipe que é composta por médico, fisioterapeuta e nutricionistas. E a ideia que a gente tem de apresentar isso daqui é provar para vocês que isso é possível e que a gente tem uma boa adesão dos nossos pacientes. O nosso trabalho inclui 5 pacientes que estão em acompanhamento nesse ambulatório que eu falei. Os critérios de exclusão estão descritos aí. O protocolo é esse protocolo semanal por um período de 6 meses e depois desses 6 meses a gente faz avaliações trimestrais até os pacientes completarem 48 semanas. E aqui estão os resultados do nosso trabalho. A gente trouxe para vocês a hemoglobina glicada, o lipidograma e o IMC na primeira semana e na 24ª semana. A questão é que o N do nosso trabalho, por ser um trabalho piloto, são só 5 pacientes. Então a gente não consegue trazer um p-valor que traga essa relevância significativa, né, para o nosso trabalho. A gente consegue ver uma tendência de redução desses parâmetros que provam que é um trabalho viável, que a adesão dos pacientes é verdadeira e que mesmo cada paciente com a sua individualidade, com a sua realidade, com o seu estilo de vida, a gente consegue fazer essas alterações e a gente consegue fazer com que eles tenham melhoras nesses parâmetros e em alguns outros parâmetros que a gente não conseguiu trazer para vocês hoje. A gente, agora em janeiro, começou a randomização dos nossos pacientes e a gente espera que na próxima semana do fígado a gente consiga trazer para vocês resultados um pouco melhores. É isso. Obrigada. Olha, parabéns, vocês estão demais. Esse projeto eu achei assim, incrível. E assim, um estudo piloto que eu penso assim, que isso aí a gente pode até ampliar, pensando já até em multicentro, porque essa ideia que vocês têm é muito importante da gente amplificar e ter mais dados, né, para mostrar toda essa importância que é possível sim, mudança do estilo de vida para que a gente tenha uma saúde não só do fígado, mas como um todo melhor. É isso aí, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigada.